eleitores, né? Candidatos, então, assim, todo trazer mundo. essa informação para a gente está sendo uma oportunidade incrível, no momento também, né, que já foi dada a largada, já foi startado, né, o processo eleitoral 2024. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Nós que agradecemos por ter essa oportunidade de também levar essas informações para os eleitores do nosso município. Bacana demais, a gente que agradece. E a gente, assim, eu não conheço nada desse tema, então vocês vão ensinar tudo pra gente. Um exemplo, Hortência, você é chefe do cartório eleitoral. O que é cartório eleitoral? É beabazão mesmo. O que é cartório eleitoral? Bom, o cartório eleitoral é um espaço onde nós, servidores, atendemos os eleitores nas suas demandas. Independente de ter eleição ou não, o cartório sempre está funcionando para fazer o título de eleitor daqueles que completam 16 anos, porque o voto é facultativo dos 16 aos 18, e a partir dos 18, aí sim, é obrigatório fazer o título, e nós estamos lá para isso. E também a gente gerencia o Cadastro Nacional de Eleitores. O Cadastro Nacional de Eleitores é o maior cadastro nacional de dados do nosso país. Então, a gerência dele nos ocupa um bom tempo e uma boa demanda de serviço para incluir e excluir também os eleitores cancelados, os eleitores falecidos, os suspensos. Então, essa gerência também fica a cargo do cartório. Quando chega no período eleitoral, as nossas atribuições se multiplicam. A demanda aumenta, né? É loucura. Sim, exatamente, porque aí vem os novos personagens do processo eleitoral, que são os candidatos, né? E aí toda a parte, tanto administrativa quanto jurídica da eleição, se passa dentro do cartório eleitoral. Nós fazemos a parte administrativa quanto à organização das sessões eleitorais, dos mesários, de tudo, da preparação das urnas eletrônicas. E, além disso, ainda a parte jurídica também do processo, que é validar os registros de candidatura, apurar propagandas eleitorais irregulares. Opa, tem muita coisa aí pra gente falar, hein? O que mais que faz lá? É serviço demais. Nesse período a gente realmente tem trabalhado intensamente. E o tamanho dessa equipe? O cartório eleitoral hoje, na verdade, do TRE mesmo, somos Marcela e eu, da Justiça Eleitoral. Mas, igual eu falei, que como o serviço multiplica, também a quantidade de servidores aumenta, né? Então, a gente tem servidores requisitados de outros órgãos. Bacana. Hoje, a gente tem um servidor da Junta Comercial, temos um da Prefeitura, da Prefeitura daqui e um da Prefeitura de Rio Piracicaba. Além disso, o TRE contrata 3 profissionais de apoio, de apoio às eleições e também nos dão suporte para qualquer demanda. E também temos 2 estagiários. Tudo é responsabilidade de vocês, né? Sim. Urna, organização, como é que fala aqui o pessoal que fica lá? É mesário? Como é que chama? Mesário, né? Vocês que são responsáveis por capacitar essa galera aí? Sim. Os mesários, sem eles, não teriam eleições, né? Então, os mesários, eles são responsáveis por todo o fluxo de votação no dia da eleição. Então, nós fizemos o treinamento de mesários aqui em João Monlevade. Nós temos o total de 1.048 mesários. Tudo? Exato. Só Monlevade? É gente demais para trabalhar na eleição. Por quê? Então, nós temos, né? Nós estamos na zona 150, que é João Monlevade, e abrange Rio Piracicaba. E nós temos as sessões eleitorais. Em cada sessão eleitoral, que é denominado de mesa receptora de votos, vão ter 4 mesários, que é um nome genérico que você dá para essas pessoas que vão trabalhar. Então, dentro desses 4, nós temos o presidente, o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário, que compõem ali a mesa receptora de votos. Então, todo lugar que a gente vai votar tem esses 4 personagens. Essa equipe de 4 mesários. Exatamente. A gente demais para vocês treinarem. Sim. Uma curiosidade, como é que você vira um mesário? O mesário, ele pode ser voluntário ou ele pode ser convocado pela Justiça Eleitoral. Convocado? Exatamente. E pode fazer recusa? Sim, há previsão de impedimento, ele pode direcionar ao juiz uma justificativa alegando seu impedimento para trabalhar nas eleições, e isso vai ser analisado pelo juiz e pode ser deferido ou indeferido a depender da circunstância. Mas como é que é essa convocação? Um exemplo, como é que vocês pegam o nome?
Se não puder falar, vocês falam que não. Ou indicado, por exemplo, eu vou lá, não quero mais, eu vou indicar e olho para o meu lugar. Isso tipo pode assim? também? Não, a gente Se não puder tem falar, um cadastro bem grande de voluntários. São pouquíssimas as pessoas que a gente acaba tendo que recorrer por legal. indicação. Tem muita gente. Porque ser mesário, além de ser gratificante ali no processo da democracia, de você... a gente sempre fala que é a longa-manos da justiça eleitoral. Eles que vão ali colher de fato o voto do eleitor, Sim, né? Então nós trabalhamos todo esse período para aquele momento que é o mesário que atua. Sim. Então, além desse nobre papel, existem alguns benefícios para quem é uma função honorífica, ou seja, não é remunerada. Mas quem trabalha tem o direito de folgar por 2 dias a cada convocação. Sério? Então, aí com isso, a gente acaba atrativo. tendo... Aí, olha, eu já vou sair com a indicação aqui hoje, se eu der folga. Ela não me dá folga, não, gente. Aí ganha esses benefícios de forma legal e representando na empresa, e a empresa concede depois. Exatamente, a empresa é obrigada a conceder, porque tem previsão legal para isso. E como é que é? Tem capacitação desse pessoal? Sim, nós fizemos recentemente o treinamento de mesários. 2000 e... Sim. É um treinamento de 4 horas de duração. Nossa, como é que vocês fazem isso? Nós fazemos todo o fluxo de votação, a gente leva as urnas até o local e os mesários, eles treinam diretamente na urna. Então tem um momento de teoria. Presencialmente, os 1000 foram treinados? 13 turmas. Gente, nossa, mas 12. Foi uma semana em que João trabalhoso Levade mesmo. e 2 dias em Rio Piracicaba. E aí acontece o que lá, Marcela? Que tipo de capacitação que eles recebem? Sim, e aí a gente passa, né, todas as orientações do dia, como eles devem se comportar perante os eleitores. Até roupa também? Sim. O dress code? Sim, porque o mesário no dia da eleição ele é um servidor da Justiça Eleitoral. Então, ele deve se resguardar com neutralidade e imparcialidade. Tem um código de conduta, seria? Sim. Não posso ir com a blusa do meu candidato, não. Não. No dia da eleição, a única manifestação permitida é a do eleitor, de forma individual e silenciosa. O mesário é recomendado ele ir com uma roupa mais discreta. Sim. E até mais formal, né? Digamos assim, como se ele estivesse indo trabalhar na empresa dele mesmo, né? Sim, uma camisa, uma calça jeans e um comportamento mais neutro, sem comentários, sem intervenções, né? Mais de distanciamento para que o eleitor possa ali ter a sua liberdade para registrar o seu voto, sem qualquer interferência. E olha só que bacana, né? Porque a gente eu não sabia, não tinha a mínima noção. E, assim, é importante a gente trazer esse tipo de informação para a população saber que assim, é um órgão vital para a nossa vida, para o nosso governo, para o nosso dia a dia, para a cidadania, a eleição, né? Tem gente que, não gosta de eleição. Eu era um desses. Eu não gostava de eleição. Mas aí, como é que, assim, aí eu mudei minha opinião. Por quê? Se você não gosta de eleição, você também não tem direito de opinar. Você não tem direito de reclamar, você não tem direito de fazer nada. Porque tem muita gente, não gosta de eleição, mas fica reclamando o tempo todo, não é? E eleição, acho que talvez seja um dos poucos momentos que a gente é respeitado e é respeitada a nossa opinião. Independente se o cara tem 1 bilhão no banco ou se a pessoa é uma pessoa humilde. O voto é para todo mundo, é igual para todo mundo. Né? Então não tem discriminação para ninguém. Então é um momento que eu posso exercer meu papel como cidadão. Então eu mudei a minha opinião sobre isso. E é legal a gente saber essa informação de vocês, para a gente ver, que nem você falou, Thaís. Eu não sabia que o TRE ele funcionava fora do período de eleição. E é muito órgão serviço, permanente. Né? Eu queria aproveitar, deixa de você falar sobre a importância do voto e tudo mais. Eu tenho 18 anos que eu trabalho no cartório eleitoral. Passei no concurso em 2006 e desde então já vim para o João Molevade e conheço bem a realidade aqui do nosso município por tantas eleições que eu já fiz por aqui. E uma coisa que eu tenho percebido é que o eleitor, de uma maneira geral, aí também não estou falando só em relação ao João Molevade, com a troca de experiência com os colegas também, respeitam muito o trabalho que a Justiça Eleitoral faz. E a gente percebe esse retorno no período da eleição, quando todos os órgãos e mesmo as pessoas que são convocadas levam com seriedade o trabalho da Justiça Eleitoral, sabe? E isso faz o serviço fluir de uma maneira organizada, dinâmica, porque assim... tá todo mundo naquele dia da eleição querendo fazer dar certo funcionar o processo eleitoral.
E a gente também, o fato de a gente ter um processo organizado, com urnas eletrônicas confiáveis, com resultados dados com uma velocidade ímpar do nosso país, isso tudo só traz credibilidade para o nosso trabalho. Porém, em contrapartida, a gente percebe que vem do eleitorado um certo estigma com relação à eleição em si. Na verdade, com o resultado dela, com a classe política do nosso país. E isso faz gerar uma certa indiferença aos resultados de uma eleição. A obrigatoriedade de votar, ela é levada a sério pelo eleitor. Mas o resultado desse processo eleitoral muitas vezes não o é. E isso é uma coisa muito preocupante, sabe? Porque eu costumo falar que o pior de uma democracia não são políticos corruptos, mas é um eleitorado indiferente com a política do seu país. A partir do momento que, com a mesma seriedade que as pessoas veem o processo eleitoral, tiverem esse olhar para também a gestão daqueles que eles elegem, aí as coisas vão fazer mais sentido e vão funcionar melhor. Porque aquele político que o povo elegeu vai ter 4 anos para prestar contas para esse eleitor que o escolheu. Verdade. O voto não se acaba com o registro na urna. O voto precisa de ser fiscalizado por 4 anos. Porque se esse político não corresponder com a expectativa do eleitor, ele não vai ser reeleito mais. Agora, se ele assim corresponder, o eleitor tem a credibilidade em votar nele novamente. Então a gente tem uma memória eleitoral muito curta, sabe? E isso é muito sério, porque o processo todo funciona de uma maneira bacana, né? Todo mundo vota, a abstenção não é tão grande, de maneira geral, porém, passou a eleição, é como se já tivesse acabado o nosso dever, entendeu? E isso é preciso mudar. É o voto consciente, que é a grande bandeira da justiça eleitoral. Eu achei bacana a fala dela quando falando do perfil do eleitor que fica indiferente a tudo e até mesmo quando se tiver um político corrupto, ele parece alienado, porque ele nem vai estar sabendo que esse político está sendo corrupto na cidade dele, enfim, defendendo os interesses dele, porque ele não se envolve. É um dever da cidadania, é participar, né? Exatamente. É validar nossa cidadania. Exatamente. E eu ainda quero ainda nessa deixa, falar mais uma coisa. Em eleições municipais, o candidato está muito próximo do eleitor, né? Algo que não acontece muito nas eleições gerais. Então, o envolvimento do eleitor nas eleições municipais é diferente. Tem um engajamento maior, os políticos estão mais próximos também, é como se tivesse mais concretude no processo eleitoral quando as eleições são municipais. Porém, em contrapartida, acaba tendo uma vazão para certos tipos de compras de voto. Mas não é assim, de cesta básica, de uma maneira inominada. Não é assim, porque a legislação é muito severa com a compra de voto, e se configurar um caso apenas, já é motivo de cassação do registro de candidatura do candidato. Então, é tratada com muito rigor a questão da compra do voto. Que bom saber disso. Mas o que acontece, e que aí fica difícil a justiça eleitoral apurar, são as trocas de favores. Essa é mais complicada. E ela acaba sendo mais presente em eleições municipais. Mas eu acredito que o que a gente precisa é conscientizar esse eleitor que ele jamais deve trocar o voto dele por um favor. Porque o compromisso que aquele político vai ter com ele é só daquele favor. E ele tem mais 4 anos para não fazer nada, absolutamente nada. Porque o que ele tinha que dar de retorno para aquele eleitor foi o favor, aquele pequeno favor. Então, assim, esse voto consciente, mais uma vez, ele vem como necessário para a gente escolher candidatos que queiram fazer o bem comum, que queiram administrar a nossa cidade, que queiram ocupar uma cadeira legislativa na Câmara Municipal em prol da comunidade. Sim. E não em prol individualizado de um favor apenas. Entendeu? Aqui também está no conceito do voto consciente. É importante falar sobre isso. Há um tempo atrás, naquela época que eu não gostava muito, aí eu comecei a conversar com as pessoas e eu acabei identificando isso em mim mesmo. As pessoas reclamam, estou sempre reclamando, né, de tudo. Mas assim, qualquer ambiente que você tiver, você conversar com as pessoas, eu vou arriscar um número aqui, vou chutar um número alto. 95% das pessoas, se você perguntar assim,
Para que você votou para deputado estadual, para vereador, para deputado federal? A pessoa não lembra. A grande maioria das pessoas não sabe. A prefeito, governador, tal, talvez senador, né, presidente, tudo bem. Agora, para deputado, as pessoas não sabem. Como é que a pessoa vai exercer cidadania nela? Como é que ela vai reclamar de alguma coisa? Como é que ela vê uma notícia do jornal e vai se revoltar? Se ela não sabe nem o que ela está votando. Né? Porque nem você falou, ela não sabe se político é bom, se político não é. E como você falou, a gente aqui que está na região do Médio Piracicaba, as cidades são pequenas, né? Então você tem contato direto com o seu vereador, com o prefeito. Então, assim, cobre. Você votou no cara, vai lá, manda no Instagram dele, bate lá na porta dele, lá na Câmara do Vereador, e cobre ele, porque ele está sendo pago pelo governo para representar quem votou nele, não é? Então a gente tem que exercer a nossa cidadania. Agora uma dúvida para vocês. O TRE, no caso, ele é só de Monlevade, vocês falaram Monlevade e Piracicaba. Como é que é isso? Mete Piracicaba todo, explica para nós, por favor. Sim. Então, o órgão máximo da Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília. E aí, em cada estado, nós vamos ter um Tribunal Regional Eleitoral. Então, TRE é de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. E nesse TRE vamos ter as zonas eleitorais que correspondem aos municípios. Um mapeamento de Minas. Tá, Exatamente. Entendi. E aí a zona eleitoral aqui, João Monlevade, abrange o município de Rio Piracicaba. Então tem zonas que tem mais de um município, 2, 3 ou até 5. Depende dessa distribuição não territorial. Não corresponde a uma cidade, não. Não somente. Entendi. E aí no nosso mapeamento caiu Monlevade com Rio Piracicaba. Então vocês duas gerenciam Piracicaba também? Aqui lá. Também. Isso aconteceu em 2018. Pouco serviço, né? Mas você tem alguém fisicamente lá? Não. Lá Todo o trabalho é feito em Monlevade? Sim. Houve um rezoneamento em 2017 e aí em 2018 houve a extinção do cartório eleitoral lá de Rio Piracicaba. Então antes existia, ficou por um certo período um ponto de apoio lá, uma estrutura, onde até tinham servidores. Inclusive eu cheguei a trabalhar lá. Que legal. E com a extinção eu vim para João Monlevade. Então agora não temos mais estrutura física da Justiça Eleitoral em Rio Piracicaba. Mas você tá com saudade de lá, porque lá é top, né? Rio Piracicaba é bom demais, não é? Só uma dúvida aqui. Aí no dia das eleições acontecendo, vocês então, como tem que cobrir Monlevade e Piracicaba, pode ser que vocês tenham que ir lá? Sim, eu estou designada para ficar lá. Eu fico em Rio Piracicaba no dia da eleição. Vou para lá às 5 horas da manhã e só volto com a finalização. Aí, por exemplo, problema com urna. Sim. Vocês ficam loucas, então, no dia da eleição. Eu costumo brincar que o dia da eleição é como se fosse, imagina um formigueiro, bem quietinho, alguém dá um chute no formigueiro e sai tudo correndo. É a gente no dia da eleição. Nesse dia. E, assim, o índice de, não sei se a palavra certa é problema, mas o índice, vamos falar assim, de não conformidade na eleição é muito alto ou está diminuindo com a tecnologia? Então, a gente tem aí duas formas de ter problemas, né? A gente tem os problemas que já entram na seara criminal, que seria boca de urna, que alguém pedir voto no dia da eleição, que não pode, né? Não pode, não? Não pode. Dia da eleição, como a Marcela falou, é só manifestação individual. Região, no Brasil inteiro. No dia da eleição é só manifestação individual e silenciosa do eleitor. O eleitor pode votar com a camisa que ele mandou fazer, porque também não pode distribuir. Ele mandou fazer do candidato dele, pode. Ele pode fazer. Ele mesmo que fez uma camisa para ele. Tá. Entendeu? Entendi. Ele pode colocar o bottom, né, que eles usam mais, é mais comum. O adesivo do candidato na roupa. Pode ir votar com uma bandeira do partido ou do candidato. Isso não tem problema nenhum, desde que seja manifestação individual e silenciosa. Entendi. Agora, distribuir panfletinho, fazer mensagens de disparo em massa na internet, pedir voto verbalmente. Distribuir um monte de camisa para Não, camisa nem antes nem agora. Mas, enfim, no dia da eleição não é o dia mais do candidato. A gente tem um lema que o dia do candidato é a campanha, que é do dia 16 de agosto, que começou agora, até o sábado das eleições. Domingo não é o dia mais do candidato. Domingo é o dia do eleitor. A gente precisa garantir um dia com tranquilidade, com organização, sem o eleitor ser assediado em forma alguma, para que ele tenha a tranquilidade de ir lá e registrar o voto dele. Isso não pode. Entendi. Vocês falaram que camisa não pode? Camisa não pode. Não pode distribuir.
né? Ah, tá. Mas isso antes também não? Também não. Brindes de qualquer hipótese não pode. Ah, então, por exemplo, o candidato ele não pode fazer, sei lá, 1.000, 3.000 blusas e sair distribuindo Não, todo chaveirinho, nada. Olha, eu não sabia disso Acho que não. desde 2006, salvo engano. Ah, em algum momento para trás já Já pôde. Isso é considerado, porque é o seguinte, isso é considerado como compra de voto. Por quê? Seria uma forma, qualquer coisa que possa proporcionar uma vantagem para o eleitor, que pode ser entendida como uma troca de votos, é considerada compra de votos. Então, a distribuição de qualquer tipo de brindes, e antigamente tinha capinha para guardar o título de eleitor, né? Isso tudo está proibido, salvo engano, desde 2006. Ah, então já tem muito tempo. Você vê que eu e vocês estamos informados, Ione. Muito, eu não sabia disso. Eu tenho quase 20 anos, eu não sabia disso. Você vê como é que a gente entende muito desse assunto, sabe? Por isso que vocês estão aqui, né? Mas então vamos pegar esse gancho aí. Vamos supor, aí eu eleitor, vejo lá um vereador, né? Que é o caso agora. Vejo o cara tá distribuindo camisa na rua. Ele está descumprindo a regra, vamos falar assim, a lei. Sim. O que eu, como cidadão, posso fazer? Esse cidadão ele vai poder oferecer uma denúncia perante a Justiça Eleitoral. É disponibilizado um aplicativo denominado Pardal, que ele já está disponível para ser baixado nas lojas virtuais. E ali ele pode fazer essa denúncia de forma online, rápida. No aplicativo? Pelo aplicativo. É anônima, Marcelo? Anônima, sim. É garantido, sim, o sigilo do denunciante. Não fala que desde 2006, não. Vou passar vergonha de novo. Foi ontem que você fez isso. Mas atenção, ele tem que anexar uma comprovação daquela irregularidade. Uma foto, um vídeo. Tá, é só falar. Sim. Olha que facilidade, hein? Tem que anexar. E aí essa denúncia vai chegar pra gente lá. Aí vocês na Justiça vão apurar. Isso. E aí vocês vão apurar, logicamente. Mais um pouquinho de serviço pra vocês. Sim. Mas aí é apurado e se constatado, o que vai acontecer com esse pré-candidato? Boa. Com esse candidato? Sim, é necessário que seja feito um termo de constatação daquela irregularidade. E aí é dado um prazo, 48 horas, para que aquele candidato regularize aquela propaganda irregular. Digamos que ele possa estar com a memória, tipo a gente estava aqui agora. Nossa, há tanto tempo que existe. Eu não sabia. Desde que, mas isso só vai colar se ele não tiver uma ciência inequívoca daquela existência daquela propaganda. Se for uma coisa em frente à casa dele, como que ele não sabia? Então, não vai ter esse prazo. Já baixei aqui, acabei de baixar Pardal. E assim, um exemplo, a gente falou dos mesários. Os candidatos, né? Vamos falar de todo mundo. Muita dúvida, eu vou ter que fazer uns 3 podcasts antes da eleição. O candidato. Porque tem muita gente que já é candidato há muito tempo, mas tem muita gente que está entrando agora. Como que eles sabem das regras, porque deve ter muita coisa, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer? Como é que é isso? Eu acho que a gente pode começar primeiro pelos requisitos para se candidatar. Você que está ouvindo aí, você que é candidato, você que é da equipe do candidato, fica ligado, anota. Então estamos gravando tudo, vamos colocar no YouTube, estamos facilitando sua vida. Mas anota tudo aí para depois você não falar, não sabia, né? Sim. Então, a pessoa que quer se candidatar, ela tem que preencher alguns requisitos. Então, a gente tem que começar pela nacionalidade brasileira, pelo pleno gozo dos direitos políticos. O que é isso? Ele tem que estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Sim. Ele pode votar e ele pode ser votado. Ele tem que estar afiliado a um partido político. Isso tem um prazo de 6 meses antes da eleição. E ele tem que ter o domicílio eleitoral também, 6 meses antes da eleição. Entendi. Então, esses são os requisitos básicos para que ele, escolhido em convenção partidária, que é aquela reunião dos partidos que vão eleger quais serão os seus candidatos, ele escolhido em convenção, ele teve até o prazo, até o dia 15 de agosto, para requerer o seu registro de candidatura. A minha quinta série baixou aqui. Não é só o cara querer e chegar lá e falar, eu quero ser candidato nesse partido e entre e você, não. Não existe. Primeiramente, não existe candidatura avulsa. Ele tem que estar afiliado a um partido e tem que ser escolhido pela convenção partidária. E aí o partido é que comunica a vocês a relação... Isso. Não sabia disso. É preciso de ter essa filiação e é o partido que leva o pedido de maneira coletiva de todos os seus candidatos naquela eleição. Digamos que o partido A vai levar, por exemplo, 10 nomes para lá e esse partido que leva para você. Leva todos os dados. Na verdade, nem é mais fisicamente, né? Tudo se faz online hoje com o sistema Candex. Que bacana. Então vamos voltar um pouquinho. Deixa eu saber mais. Mas você estava falando. Aí, essas informações, o que ele pode fazer? Como é que ele pode fazer propaganda? Como é que ele recebe isso? Online?
Tem, na plataforma da Justiça Eleitoral, nos sites, né, tem todas as regras, todas as resoluções, todos os caminhos passo a passo que vão nortear esse candidato para a sua atuação no processo eleitoral. Então, isso é de fácil acesso. E lembrando que o candidato, ele necessita de uma assessoria, tanto contábil quanto judicial. Por quê? Para o registro de candidatura não é necessário advogado, né? Mas se judicializar, se houver alguma impugnação a esse registro de candidatura, aí sim haverá necessidade de constituir advogado. Mas o candidato ele tem que prestar contas dos gastos de campanha. Então, por isso ele precisa de um contador e de um advogado, porque a prestação de contas é um processo judicial. Que vai ser legal, apurado. Vou falar com o pessoal da OAB, para ver se a gente vê um advogado que tem especialidade nessa área, para bater um papo aqui. A gente tem parceria com a OAB, a gente tem uma coluna com parceria com a OAB. E todo sábado vem um advogado. Todo sábado vem um advogado aqui falar de temas diferentes. Vamos falar com eles para trazer aqui, para é legal trazer essa informação também, né? Sim. Então, assim, é fácil acesso, não tem desculpa falar, eu não sabia. Não, e também no site do TSE tem um guia que chama o que pode e o que não pode sobre propaganda eleitoral, escrito de um jeito bem didático, porque realmente a leitura das resoluções requer um certo conhecimento em direito para destrinchar aquilo dali. E aí o tribunal faz isso de uma forma mais acessível e coloca, e está no site do TRE, esses guias. Tem o guia do candidato, tem o pode e não pode. E além disso, nós fizemos também uma reunião, não com todos os candidatos, eles ainda na situação eram pré-candidatos, mas com as lideranças partidárias. Então, por que o partido também é importante na parte administrativa da eleição? Porque ele acaba sendo o canal de comunicação com os candidatos e o repasse também das informações do que pode, do que não pode, porque são muitas as regras. E eles também tem, eu não sei se tem, né? Também tem que ter responsabilidade com o candidato que é dele. Não, com certeza. É do partido dele. Né? Sim. E aí não tem desculpa, mesmo sendo um candidato pela primeira vez, ele vai ter toda essa instrução lá disponível para ele. Né? Motivo nenhum para estar irregular. Né? Então, o contador que precisa para prestação de contas, o advogado, geralmente o partido se organiza com esses profissionais. Entendi. Então, esses candidatos utilizam dessa assessoria do partido no curso da sua campanha. Bacana. E aí vamos supor, o candidato vacilou, pisou na bola, tal. Aí o fulano fez a denúncia, vocês pesquisaram lá e pegou. Aí o que pode acontecer com o candidato? Multa? Vai depender do que ele fez. Então, a gente tem coisas que configuram crime eleitoral, né, que aí vai ser uma ação penal, e aí vai ter a condenação e tudo. E alguns casos de cassação de registro. Criminal. Eleitoral, mas é criminal, entendeu? Entendi. Porque tem crimes eleitorais. E tem outras coisas que são cíveis, irregularidades que vão não implicariam em prisão, nessas coisas, igual, mas em sim multas e também em cassação de registro. A depender da gravidade. Então aí precisaria de um curso todo de direito eleitoral para a gente explicar o que configura por exemplo, compra de voto, por exemplo, e traria nas duas searas. Num ilícito civil, que implicaria em cassação de registro, e também numa condenação criminal. Então, um exemplo, um candidato que pisar na bola feia, ele pode ser preso? Dependendo. No dia da eleição é até isso muito comum, assim. Não, condução coercitiva por conta de boca de urna. Fala mais. É sério? Não que isso ocorra frequentemente em eleições, né? De boca de urna. Qualquer pessoa que for pega pedindo voto no dia da No eleição Brasil é presa. isso acontece? Não acredito. É possível isso acontecer no Brasil. Sério que acontece? Não, o candidato vai pra delegacia? Não, aí faz uma condução coercitiva, lavra ali um termo circunstancial de ocorrência, e depois vai converter, se ele for primário, em cesta básica, prestação de serviço de comunidade, prestação pecuniária. Né? Mas o que é mais comum, isso de fato não é rotineiro, graças a Deus. Não é rotineiro. Mas o que a gente vê muito é a forma de se dar propaganda de uma maneira indevida, que é a propaganda eleitoral irregular. Né? E aí, nesses casos, é feito aí, que Marcela falou, quando chega no Pardal pra gente, a maioria é propaganda eleitoral irregular. E aí a gente faz a autuação no cartório eleitoral e o nosso fiscal de propaganda vai lá verificar se está irregular mesmo. Aí abre o prazo para o candidato regularizar. E aí, se ele não regularizar, é a multa de 4 a 8 mil reais. A menos que seja uma irregularidade evidente que não precisa dessas 48 horas de notificar o candidato, como ela falou, em frente da casa dele. Entendi. Né?
E o do pardal é o seguinte, o nome do denunciante, ele fica oculto, mas não é possível fazer sem se identificar. Entendi. Porque a denúncia anônima ela é proibida na legislação, mas o nome é sigiloso da pessoa denunciante. Entendeu? Então lá no pardal ele tem que se identificar com o nome, com o CPF, mas quando isso chega pra gente, esse dado é sigiloso. É importante também isso acontecer para a pessoa não, né, Brasil, a pessoa não ficar botando um monte de coisa falsa lá. Imagina, o cara fica lá mandando um monte de informação E para para vocês. ter uma certa responsabilidade do que está informando. Eu né? acho Isso é justo, necessário. sabe por quê? Também, além de gerar demandas para vocês terem que averiguar. Sim. Exatamente. Aí, se for uma coisa fictícia, Desnecessário. né, fake, um monte lá, olha, se a gente disponibilizou um monte de direcionamento de esforços seus, Sim. uma coisa que era fake news. Exatamente. Então, assim, é importante essa responsabilidade, como você disse, que a gente seja responsável como cidadão, sabendo que vocês não vão divulgar o nosso nome, mas vão apurar a situação. Exatamente. Claro, com certeza. Ó, vou dar um recado aqui enquanto vocês bebem uma água aí. Ó, o podcast do caramba tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vai Mob, da Barbearia Garbo, da OAB de João Monlevade, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos, do restaurante Búfalo Bio, daqui a pouco estão chegando aí, da Locar Imóveis, da Canholos Paulinelli, da Biju Mania e da ArcelorMittal. Dado o recado, super importante, queria perguntar para vocês, um exemplo. Eu sei que vocês já avisaram, vocês já soltaram informação e tal. Não sei aonde que eu vou votar. Perdi, não sei, não lembro, meu título sumiu. O que eu faço? Aonde que eu peço socorro? Esse cidadão ele vai ter que consultar a sua situação eleitoral no site do TRE. Como é que faz? Isso. Tem um caminho, eleições 2024, autoatendimento, e vai ter lá, situação eleitoral. Ele vai preencher os dados dele, né? Número, nome, número do CPF, vai preencher os dados e aí vai aparecer todos os dados dele. Aonde ele vota, o número da sessão, se ele está regular, se tem algum débito, a justiça eleitoral, vai aparecer lá tudo bonitinho. Ah, tem isso também? Débito? Sim, sim. Aquele eleitor que não compareceu às urnas e não justificou sua ausência, é gerada uma multa para esse eleitor. Ah, é? Ah, é? E a multa é muito alta. É? Podemos falar? Pode Ah, pode. R$3,51. É caro, ó, dinheiro. Tá doido. Mas eu vou te falar, Mas- é um pequeno valor que pode causar um grande prejuízo. É isso que eu Se ia te falar. porventura você quiser tirar o passaporte, não tiver que ir isso para que eu ia justiça perguntar pra eleitoral. vocês. Vai te Isso eu ia privar perguntar. muitos direitos Se você, por importantes. exemplo, passar na faculdade para fazer a sua matrícula, precisa de estar kit com a justiça eleitoral. É uma dor de cabeça do caramba. É um Evita essa dor de R$3 cabeça. bem caro. Já vi gente que É. não conseguiu tomar posse de concurso público porque não tinha quitação eleitoral. Emprego também, o pessoal pede. Ah, por falar nisso, a gente ainda tem que guardar aquele papelzinho, aquele comprovante eleitoral, Então. ou a gente consegue acessar isso online? Consegue online, mas o importante de guardar é que se tiver alguma falha no sistema, Aham. você tem a comprovação de que você compareceu às urnas. Ufa, porque eu não sei onde é que eu coloquei os meus. Mas assim, passada a eleição, se você tirar uma certidão de quitação eleitoral, você pode tirar no e-título ou no site do TRE, ou mesmo indo lá no cartório eleitoral, estando kit, papelzinho já não tem serventia alguma. Ah, olha que Sim, aí essa declaração substitui esse papelzinho que a gente sai lá. E ela tá online, é disponível a qualquer momento. É porque a Tem maioria... custo? Não. Olha, Todos não os tem? serviços da Opa, Justiça que Eleitoral isso? são gratuitos. Olha, Ah, olha, é? olha que notícia maravilhosa, Eu já hein? ia te Hein? perguntar. Então, essa declaração, a emissão do título é gratuita? Gratuita. E agora também, como a gente não faz mais o título naquele papel moeda, verdinho, então o título é tirado igual o CPF. No site do TRE, você tira a impressão do seu título de eleitor a qualquer momento. Porque o título não é um documento de identificação com foto, né? Aham. Ele equivale ao CPF. Sim. E a não ser o e-título. Eu acho que é importante a gente falar também Ah, do fala aí, e-título. Beth. Pode falar. Eu ia perguntar o que é isso, mas eu ia passar vergonha, então eu não vou perguntar. Você fala pra mim, por favor. O e-título é o formato digital do título eleitoral, né? Ah, Então, se o eleitor ele já tiver cadastrado sob biometria, eu acho que eu o tenho isso. e-título vai ter a foto. Então, vai ser um documento
de identificação com foto. E aí ele carrega no celular dele. Então, no dia da eleição, ele pode ir simplesmente com o seu título no celular para se identificar e ser habilitado para votar, né? Mas desde que já tenha sido coletados os dados biométricos. Porque se não tiver biometria, não vai ter foto. E aí não vale como documento oficial com foto. Aí, então, nesse caso do que eu ia te perguntar, o jovem, o adolescente, completou 16 anos e vai pedir a emissão do seu título. Nesse caso aí, é recomendável procurar o cartório eleitoral. Sim, ele pode fazer o requerimento online, né? Não mais agora, porque o cadastro fechou no dia 8. E estamos em período 8 de maio. Então, todo ano eleitoral, o cadastro eleitoral ele fecha 150 dias antes da eleição. Isso para permitir toda a logística, porque as urnas, tudo tem que ser preparado com os dados dos eleitores. Então, mas tirando esse período, ele pode fazer o seu requerimento online, mas ele vai ter que comparecer ao cartório para colher os dados biométricos. Sim. Mas ele faz o requerimento online. Nosso cadastro reabre dia 6 de novembro. Assim que passa, já volta a fazer. 6 de novembro já podem procurar o cartório. É importante a gente aproveitar, deixa aqui para convocar também os eleitores de João Molevade e Rio Piracicaba para que façam biometria. Aqui em João Molevade nós temos 42% apenas do eleitorado com biometria. Ainda falta muita gente? Falta muita gente. Nós somos 61.423 eleitores. Muita gente, 40% só? E você, Ricardo? Aqui, ó, eu vou dar uma dentro no podcast. Olha o olhar. Aqui, ó, peraí. Eu já Peraí, vou mostrar pra elas aqui. Você tá curioso, tem que ver no YouTube. Você tá ouvindo, mas você vê no YouTube. Aqui, ó. Tá aparecendo no dedo aqui, não sei porquê. Mas é porque você deve estar sem biometria. Não, eu tinha. Não faz comigo, não. Passar vergonha de biometria. Não, já fiz. Ele já fez. Não, tá. Não, é porque é de outros órgãos. Vai falar que eu tô Deve devendo, ser não. do Detran. Porque houve uma incorporação de dados do cadastro do Detran no Cadastro Nacional de Eleitores. Biometria coletada. Então, quando acostuma ocorrer de não ter foto, é porque a biometria que veio do Detran. Então você não deve ter ido ao cartório, né? Não fui não. Exatamente. Então pegou a sua biometria mas lá. Funciona. Porque eu acho que funciona, você vota com digital. Já tinha, não tinha? Eu acho que eu usei isso aqui. Acho que eu usei. Viu? Tô moderninho. É bom a gente falar que nessa eleição, em João Molevade e Rio Piracicaba, a biometria não vai ser obrigatória. Então, quem não fez a biometria vai votar da mesma forma de quem fez. A diferença de que quem fez biometria vai ter a urna reconhecida com a sua digital e quem não fez vai votar da forma tradicional, assinando o caderno de votação. E assim, se eu chegar com esse aplicativo aqui, cadê a câmera? Eu tô na câmera aqui, ó. Você olha no YouTube aí, ó, curioso. Aqui, se eu chegar lá, não precisa levar a carteirinha, se eu levar isso aqui, então funciona normal. Mas o caseiro tá sem foto, né? Tem que ter foto. Não, mas eu tenho que levar o documento, né? Mas precisa do título? Não, sim, é o seguinte. O único documento obrigatório que tem que ser apresentado para votar é um documento oficial com foto. Entendi. Então aí nesse caso... A pessoa vota sem o título? Sem o título, sim. O título não é obrigatório. O que é obrigatório é o documento oficial com foto. Que aí pode ser identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira profissional, carteira de identidade de classe, igual AP, CRM, CRC... Isso tudo pode, desde que seja um documento oficial com foto. E o e-título serve também, desde que tenha a foto. Entendi. Aí ele também ele equivale ao documento oficial com foto digital. Porque também pode ser digital, pode ser a identidade digital, pode ser a carteira de motorista digital. Né? Tudo isso pode. Agora, se o eleitor chegar lá só com o título de eleitor, ele não vota. Opa, olha aí, ó, prestou atenção? Tem que ir com o documento. Vou votar. Oficial com foto. Porque às vezes a pessoa pode pensar, eu vou votar, eu tenho que levar meu título e leva só o título. É isso aí. E aí como é que eu faço para colocar foto aqui? Tem que ir lá em vocês? Sim. Com a reabertura do cadastro, você pode ir lá que a gente faça a atualização dos seus dados e o seu título vai passar a ter sua foto também. É mais fácil porque, vou confessar uma coisa que eu nem sei onde é que está meu título. Vou ter que procurar lá em casa. Deve estar, eu não guardo tudo lá, guardo a papelada toda lá, mas eu não sei. Não, pro cartório também basta levar a identidade. Ah, é? Que facilidade. Tá engraçado, tá tudo muito... Por isso que é bom informar as pessoas, né? Tá tudo muito eletrônico, tudo digital. Vocês estão falando que tem aplicativo para isso. Não tem nada manual, mas assim, hoje, né? A facilidade tá bem melhor, né?
Bom, tem aqueles que são mais tradicionais que gostam de imprimir os documentos, né? É. E aí tem essa possibilidade também, mas é tudo digitalmente falando. Uhum. Aí lá no site imprime, Gera igual a impressão o título lá. de eleitor, por exemplo. Eu achei bacana isso aí que vocês falaram, sensacional. Em relação aos candidatos, um exemplo, eu não tenho visto mais não. Aquele negócio que o candidato quer Se tiver, eu continuo mantendo minha opinião, que é uma chatice. Tô botando aquele carro de som. Acabou isso? Onde tem? O carro de som somente é permitido em regatas, passeatas, caminhadas ou comícios, né? Nos Uma comícios. coisa bem coletiva. Exatamente. Aquela- O carro de som isoladamente passando é proibido. Graças a Olha, Deus. Tem desde 2006 também? Não. Não, Ajuda aí, por favor. Não, mas aquele essa negócio é era desde chato, né? 2020, né? Ah, é mais Tá mais recente. recente, tá mais recente. Ó, não, você que trabalha com isso, beleza, tá tudo bem, mas assim, era chato demais, cara. Ela gritaria de noite, passava na rua. E aquele negócio do. O pessoal chama santinho, que é papelzinho. Isso também é negócio que também não pode ficar jogando mais na rua. Não, pode, a pessoa pode distribuir o seu santinho. Pode. Beleza, mas o derramamento de Aquela santinhos, sujeirada que ficava. isso é proibido, é crime. Ah, entendi. Então, vamos supor, eu sou candidato. Não sou, tá? Tô supondo. Eu sou candidato. Aí eu, sei lá, distribuí 1000. Se todo mundo jogar no chão, a responsabilidade é minha. Sim. Ah, interessante Nossa. isso. Mas é porque, na verdade, não é assim que a responsabilidade... Quando ocorre o derrame, ele é muito característico. Entendi. Aquela panfletagem na rua de entregar e o eleitor, sem querer, deixa cair dali, Aham. jogou no lixeiro, Aham. escorregou. É uma Isso outra, não né? vai configurar derrame. O derrame, ele é intencional. É quando você pega uma grande quantidade de material e esparrama aquilo próximo aos locais de votação, bem nas vésperas da eleição. Parece que asfalto brota santinho. Parece confete de carnaval, É, né? é. Não Aquele é? tapete. de E santinho. assim, a gente tem feito uma política para combater esse tipo de mau uso, né, da propaganda eleitoral. E desde, acredito que de 2020 mesmo, também ela tem dois viés. Ela vem com propaganda eleitoral irregular, sujeita a multa, e ela vem como crime eleitoral também. Então, desde que a punição em relação ao derrame foi assim mais rigorosa, ela tem ocorrido em menor escala. E a gente também faz uma conscientização dos candidatos, mas na véspera da eleição, para falar dessas consequências, porque é muito desagradável a cidade estar suja no dia da eleição. Né? É horrível. Eu lembro das eleições passadas, você chegava na rua, parecia uma porqueira, tudo sujo, né? Verdade. E, Feio e e outdoor, pode o candidato colocar? isoladamente. Não. Não? Então, é proibido. Nem prefeito, vereador, nada. Nada. E a multa do outdoor é cara igual outdoor. É mesmo? Chega uns 20 mil, né, Marcelo? Nossa, E aí, atenção, não adianta também fazer justa posição de propagandas que vão dar um efeito de outdoor, que também vai ser configurado outdoor e vai ser punido. Ó, isso aí é interessante, hein? Olha, Botar Às aquele vezes vem monte de aquele. cartaz, Não, né? isso não é outdoor, é só eu coloquei juntinho. aham. Porque a legislação estabelece que a propaganda pode ter até meio metro quadrado. A propaganda impressa. Ah, tá. Né? Então aí a pessoa pega a parede dela e faz um Entendi. xadrez no meio metro quadrado. Entendi. Aquilo vai virar um outdoor, é a justa Aham. posição que o Marcelo falou. E aí sujeita a multa do outdoor. Entendi. Agora, um exemplo. Vamos voltar ao exemplo aqui. Eu sou candidato. Aí, vamos supor, o candidato não influenciou a pessoa a fazer. Vamos supor, aí eu sou candidato, a Ione é, sei lá, minha vizinha, e ela imprimiu, ela fez por conta própria, e realmente o candidato não sabe de nada. O candidato não induziu, o candidato não pediu. Se ela fizer isso aí que vocês falaram, colocar um negócio lá no muro da casa Ou então dela, pintou o muro dela. lá. como é que fica? O candidato também... Exatamente nessa situação é que entra aquele processo da propaganda eleitoral, que o candidato é notificado para dentro pra de verificar. 48 Aham. horas ele regularizar. Aham. Ele Ah, regularizando tá. não vai ter consequência alguma. Aham. Agora, se ele não regularizar, aí vai gerar a multa para o candidato. Pô, assim, é difícil, né? Porque cidades pequenas que é até mais fácil controlar, né? Mas você vai pegar um deputado estadual, é mais complicado. Mas assim, é bom também, porque o cara tem que ter responsabilidade, né? E é bom, imagina chegar no muro lá, ô, Dona Maria, me ajuda aí, Dona Maria, eu vou tomar uma multa e tal. É bom que já vai fazer um Eu tete tenho a uma tete ali, né? dúvida. Eu não tenho certeza do termo, aí vocês duas me ajudam. Quando, por exemplo, é mais comum uma preocupação quando é presidente. Aí todo mundo quer votar, né? O governador.
mas não está no lugar que vai votar, aí como é que chama essa situação? Voto em trânsito. Para eleições municipais. Eu quero muito votar para o meu prefeito, mas eu não estou na minha cidade. É possível fazer isso? Não existe essa possibilidade do voto em trânsito para as eleições municipais. Porque a eleição municipal, ela está distrita àquela circunscrição territorial que é o município. Então, não tem como um eleitor de Belo Horizonte, né, que esteja aqui em João Monlevade no dia, fazer esse voto aqui. Por quê? As urnas não foram preparadas para aqueles candidatos de Belo Horizonte. Não vai ter meu candidato lá, né? Não vai ter. Então, somos de João Monlevade. Então, esse eleitor ele tem que justificar o seu voto. E ele pode justificar novamente pelo aplicativo Etito, pelo site, no sistema Justifica. Não precisa ir mais. Ou ir até a sessão eleitoral. Para os tradicionais que quiserem ir, podem justificar. Até a justificativa também pode ser digital, eu posso fazer de forma. E se não for, aí tem a multa gigantesca que vocês falaram. Só que lembrando que ele tem um prazo de até 60 dias após a eleição para justificar. Entendi. E um exemplo, uma dúvida minha. Esse pedido, eu não fui votar, aí eu esqueci de fazer minha justificativa, e aí tem a outra eleição. Eu consigo votar se eu não tiver feito a outra? O eleitor, ele vai ter uma penalidade se ele se ausentar e não justificar em 3 eleições consecutivas. Que aí vai gerar o cancelamento do título eleitoral dele. Entendi. Então, tirando essa situação, se ele tiver só com uma multa lá pendente, ele vai conseguir votar. Ele só não vai conseguir a quitação eleitoral, mas isso não impede ele de votar. Entendi. Não é bom saber isso, porque às vezes a pessoa está votando, não sabe o que está acontecendo, vai que esqueceu. O que vocês estão falando, eu estou tentando lembrar, porque eu já justifiquei algumas vezes, estava viajando e tal. Aí eu estou tentando lembrar se eu justifiquei em todo, mas não dá para lembrar, né? Muita coisa. Não, mas isso é uma dúvida recorrente. Em relação às justificativas, a pessoa pode justificar quantas vezes quiser. Não há limite de justificativa. O limite é ficar sem votar e sem justificar 3 eleições consecutivas. Entendi. Agora, questão de propaganda que fala, né? Eu não sei, se não for, você me corrige. Eu estou errando tudo aqui hoje. Não tem problema. Está aqui para aprender. Os candidatos, tem assim, diferença de questão de marketing para prefeito, vereador ou não? A regra é igual para todo mundo? Porque o cargo é diferente, tem alguma coisa diferente? Só a questão do limite de gastos, né? Que vai fazer a diferença. Esses limites foram publicados pelo TSE dia 20 de julho agora. Tem isso? E tem algumas eleições que já vêm. Eles fizeram, eu não vou precisar os valores agora, porque a gente não está, mas eles fizeram uma média de gastos, quando o limite de gastos surgiu, por exemplo, em 2020, fizeram a média das últimas eleições e estabeleceram um limite que o candidato pode gastar. Esse limite é municipal para as eleições municipais. Então tem de prefeito e tem de vereador. A única diferença é essa. Agora, a forma como se dá a campanha nas ruas ou digitalmente é a mesma. As regras são únicas. Entendi. Você falou do digital, ótimo. Um exemplo, vamos lá. O candidato, tanto vereador como prefeito, ele pode fazer, um exemplo, propaganda na rádio. Eu sou candidato. Aí, a gente está falando do candidato, é exemplo. Eu estou me candidatando, não, por favor, hein? Senão daqui a pouco, não estou, é exemplo. Eu vou falar então o João, né? O João lá do Rio Piracicaba. Ele quer fazer um marketing na rádio. Ele pode pagar do bolso dele para fazer tipo como se fosse um comercial comum na rádio? Não pode? Mesmo que ele tenha o dinheiro? Sim, a propaganda no rádio e na TV só é possível fazer no horário eleitoral gratuito. Agora nós já fizemos a distribuição dos horários para cada partido numa reunião quarta-feira passada. E aqui tem? Tem. Aqui na Rádio Alternativa, inclusive. Tem. O horário aqui só tem o de rádio, né? O horário é de 7 da manhã às 7h10 e de meio-dia a meio-dia e 10. E os candidatos locais? Os candidatos locais. E as inserções também, né? Isso é a propaganda em rede, que é naquele horário determinado. Entendi. E ainda tem a propaganda das inserções, que são aquelas chamadas de 30 segundos durante a grade. Então isso aí não é o candidato que está pagando, não? Não, isso é gratuito. Eu achava que era propaganda paga. Na verdade, é um horário eleitoral gratuito, mas que há um reembolso em impostos para as rádios, né? Se inicia no dia 30 de agosto. 30 de agosto. Então essa semana agora, né? Que começa. Entendi. E no digital?
Por exemplo, o candidato pode fazer aqueles patrocinados? Pode. Isso não é proibido? É o impulsionamento. Desde que não seja de propaganda negativa. Mas o impulsionamento é permitido. E só o candidato que pode fazer impulsionamento. Um parente do candidato, um apoiador, não pode fazer tem que ser impulsionamento. na Olha, rede essa dele, informação então. é boa, hein? Só o candidato que pode fazer impulsionamento da sua propaganda nas suas redes sociais. Ou nos seus canais, né? Entendi. Informados da Justiça Eleitoral. E se o João, lá do Rio Piracicaba, ele gosta do Joãozinho, que é candidato, e ele fizer por vontade própria, o que acontece? Aí, você quer dizer que essa pessoa Mas fez a propaganda, mas ela não é candidata. Não, vamos fazendo, supor, a Ione... eu tô fazendo pro Ricardo na minha rede. Isso. A Ione Você é pode vereadora. fazer, porque qualquer pessoa física pode fazer propaganda à vontade na internet para o candidato que é bem entender. Aham. Não pode em sites de pessoas jurídicas, aí é proibido. Ah, tá. Mas em sites de pessoas físicas pode. O que você não pode é fazer o impulsionamento do conteúdo. Que é Entendi. aquele para visualizar para uma maior quantidade de pessoas. Mesmo eu Sim. querendo fazer pra ele, não Não pode. Só o candidato que pode fazer um impulsionamento. E se eu fizer? Aí o que O acontece? Se eu fizer, Não, a pessoa eu que fizer não é pra o ele. candidato. Vamos supor, Não pode, mas sou... eu fiz. Ei, calma, eu sou candidato. Ela é minha fã, sei lá como é que fala, eleitor. Aí ela coloca na rede perfil dela, vamos falar Instagram, e ela impulsiona. Pois é, aí é considerado propaganda irregular, vai ser sujeita lá aquele processo. Aí eu, como candidato. Sim. A legislação usa o termo candidato beneficiário da propaganda. Ele será responsabilizado. Ó, então Beneficiário. assim, a equipe do candidato tem que ficar ligada nisso, né? Mas essas plataformas também têm ciência Ah, dessas regras. entendi. Quando o candidato tem que fazer o opcionamento, ele tem que preencher as informações também relativas à candidatura Tem um dele. filtro ali. Tem um filtro. Aqui, não, é mesmo. Sabe por quê? Eu fui fazer no post que a gente fez aqui do podcast, eu fui fazer eu ia impulsionar. Eu coloquei no Instagram, só que o Instagram... lembrei. O Instagram me deu uma resposta que eu coloquei eleições, eles bloquearam. Eles não deixaram impulsionar o negócio lá que eu ia colocar. Tinha que colocar com 3. Eleições escrito com 3. Não, mas é interessante que vocês falaram, porque isso aqui todo mundo está ouvindo a gente, né? Candidato, eleitor, a equipe que apoia os candidatos, e para saber, e para divulgar isso mesmo, né? Agora, vocês, como vocês falam, vocês já estão há muito tempo aí. Não está nome, não, por favor. Mas assim, tem algum caso inusitado que aconteceu nas últimas eleições aí, que vocês podem falar? Caso inusitado. Caso inusitado. Se for assim, um caso que vai ficar muito na... Não precisa O falar. problema é que quando o caso é inusitado, Aí fica né? Então deixa, esquece essa pergunta que eu fiz. dificilmente não dá para identificar. Não, esquece essa pergunta que eu fiz, senão a pessoa vai ouvir. Ah, tá falando de mim. Não. Então não deixa pode. eu perguntar. Fala. Uma curiosidade. João Molevade tem cerca de 80 boa, mil. boa. Cerca de 80 mil habitantes. Boa pergunta. Neste caso, 2 perguntas. São quantas cadeiras para vereadores e podem se candidatar quantas pessoas para essas vagas? Mais ou menos. Excelente pergunta. Sim. Em João Molevade, a lei orgânica do município estabeleceu o número de cadeiras em 15. 15 vagas para o candidato a vereador. E aí os partidos, eles podem indicar até o número de vagas mais 1. Então, totalizam 16 vagas para João Molevade. Então, digamos que tivesse 100 partidos, seriam 100 vezes 16 no caso de João Esse é o Molevade. limite máximo, né? Eles Entendi. podem até 16. E aí, a importância. Eles devem respeitar a cota de gênero. Então, desse percentual que eles vão apresentar, 30% é o mínimo que deve ser respeitado por cada gênero. Também tem para Tem candidato? isso. Não sabia, não. Geralmente, os 30% ficam para as mulheres, né? Entendi. Que é a idade ainda atual, né? De menor participação das Ainda mulheres. Marcelo? É? Sim, das mulheres na política. Aham. Então, fica esses 30% para as mulheres e 70% para os homens. Essa é a grande maioria do cenário ainda. Uhum. Infelizmente, Interessante, né? Tem outra dúvida. Fala. Considerando ainda cenário Molevade. Peraí, rapidinho. Essa não, porque eu lembrei aqui. Independente se o partido é grande ou pequeno, o número é o mesmo. Sim. Tá. Considerando Molevade cerca de 80 mil, para uma pessoa ser eleita, um vereador, ele consegue ser eleito com quantos Boa votos pergunta. mais ou menos? Excelente pergunta. Então,
o cálculo que se faz para eleger um vereador, ele é um pouco complexo, né? Porque primeiro eu tenho que fazer o quociente eleitoral, que é uma quantidade mínima de votos que o partido inteiro tem que ter, para depois eu saber quantos candidatos aquele partido vai conseguir eleger. Então, para explicar isso aqui sem um quadro, fica difícil. Mas então, pelo que você falou, tem uma quantidade mínima de votos do partido. Sim. Mas não é bem assim também, porque o critério primeiro, ele é com números grandes, vamos dizer assim, e depois, caso não existam candidatos que preencham todos aqueles quesitos, esses quesitos vão se diminuindo numa nova contagem. Entendi. Então, eu costumo falar que no dia da eleição, a gente coloca lá no cartório todos os boletins de urna, antes que o resultado do TSE saia, a totalização. Quem quiser ir lá e somar os votos de todas as sessões já pode, que isso fique exposto lá no cartório eleitoral. Mas fazer essa conta para saber quem são os vereadores eleitos, isso a máquina faz muito mais rápido. Claro, com certeza. Então, assim, é muito difícil a gente falar quantidade de votos mínimas, quantidade de voto mínima para se eleger. Então, para a gente ter um parâmetro, exatamente. Uma média. Em relação à eleição de 2020, o candidato mais eleito, mais votado em João Molevade teve 1.016 votos. E o menos votado teve 313 votos. Entrou alguém com só 313 votos. Em 80 mil? Isso tudo... Caramba. Não, mas não são 80... Não, aí habitantes, não são eleitores. Eleitores atualmente é 61.423. É muito, e o cara entrou com 13? Mas isso acontece porque muitas vezes alguém do partido dele, ou até mais de um, foi muito bem votado. Entendi. Então aí aquele partido conseguiu fazer 2 ou 3 cadeiras na Câmara. E aí são os mais votados da legenda. Por isso que às vezes é possível isso, então. E isso tem um sentido. Às vezes as pessoas ficam assim, indignadas porque um com muito voto não entrou e outro com pouco voto entrou. Esse sistema que é chamado sistema proporcional, ele é para órgãos coletivos, ou seja, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. Isso significa que eu tenho uma Câmara que vai votar também em conjunto. Então, na hora que eles vão votar nas propostas, os partidos geralmente fecham um tipo de votação. Nós vamos votar, a bancada de não sei quem, de partido X vai votar contra. A bancada vai votar a favor. Entendi. Então, nesse caso, a representatividade do partido, a quantidade de pessoas do partido é muito importante dentro do órgão colegiado. Porque senão você teria... por exemplo, na Câmara aqui, 15 cabeças diferentes. Entendi. O ideal não é isso. O ideal é que tenham ideologias partidárias próprias. Democracia, né? E ela vai ser de acordo com as ideologias partidárias da população que os elegeu. Entendi. Agora um exemplo. É possível acontecer, vamos supor, eu vou falar o nome de partido, não, partido XPTO. Todos os candidatos seriam os mais votados e entrar só de um partido? Isso é possível? Matematicamente falando, sim. Mas é muito incômodo. Entendi. Olha, deixa eu dar uma notícia para vocês. Tá acabando. Você acredita? Já passou uma hora de podcast. Já são quase... A gente vai ter que voltar. Não, isso é com certeza. Elas já estão gostando. Normalmente é assim, as pessoas chegam aqui, todo mundo que vem chega nervoso, chega ansioso, depois que acaba, eu faço assim, já vai voltar. Mas assim, a gente já assume o compromisso aqui. A eleição é em 6 de outubro. 6 de outubro. Antes, nós vamos voltar, a gente conversar mais, para tirar mais dúvida, porque é uma informação que a nossa sociedade que precisa, né? Você vê, eu tirei muita dúvida, tem muita gente que está ouvindo tirou dúvida, com certeza absoluta, se não for todos, mas assim, a maioria dos candidatos estão ouvindo, as equipes estão ouvindo também, e é sempre bom mais informação, por isso que a gente está abrindo esse canal aqui, que é para trazer informação para a população, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, menos a gente critica, menos a gente joga pedra, a gente sabe como é que as coisas funcionam. E assim, eu queria agradecer muito a vocês, porque foi muito rico o papo, né? E foi leve, foi gostoso a gente conversar, não foi aquela coisa pesada, eleição, nada disso. E tirou muitas dúvidas também, né? Vocês vão ter mais propriedade para falar, toda eleição tem novos entrantes. Então, muita gente recentemente tem muitas das dúvidas do que a gente falou. Sim, com certeza.
E a gente agradece muito, mais uma vez, a oportunidade. Isso é um serviço ao eleitor, né? Sem dúvida. Antes de ser um serviço ao candidato, é um serviço ao eleitor, para saber quais são as regras, como que funcionam as coisas, a importância também do processo eleitoral e também toda a gama de informações que isso envolve, né? Sim. Então, eu agradeço imensamente, aí até em nome do cartório eleitoral, a oportunidade de ter vindo aqui hoje, de ter passado um pouco de informação, mas que vai alcançar um público significativo. E essa dimensão só a rádio mesmo, na nossa cidade, que nos permite a chegar no ouvido de tantas pessoas num ato só. Sem dúvida. A gente está muito grato pela presença de vocês aqui. Bom, muito obrigada. Ó, estamos chegando ao final do programa, né, Ione? Então, assim, chegamos ao final do programa. Tem mais nada para fazer? Tem alguma coisa para fazer? Ricardo, o quê? E os brindes? O brinde. Eu ia esquecendo o brinde. Brincadeira. Senão você vai me xingar aqui no WhatsApp. Pode não, tô brincando. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar a trilha de fundo. Cadê a trilha de fundo? Vai falando aí, Ione. Deixa eu botar a trilha de fundo aqui. Vai. Eu quero saber dos brindes. Quem ganhou o bolo da Casa de Bolo. O bolo da Casa de Bolo cai bem qualquer hora. Lanche, no café, no piquenique. Ou então corte de cabelo aqui. Ou vale brinde da Então vamos lá. Ó, então vamos sortear, hein? Você se prepara aí, já avisa aí quem mandou mensagem. Quem mandou mensagem está dentro do sorteio, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Sorteio, hein? Olha, quem ganhou o bolo da Casa de Bolo foi. Olha o suspense, hein, olha. Quem ganhou o bolo da Casa de Bolo. Não, vou falar quem ganhou. Vamos sortear aqui. Cadê a trilha? Cadê a trilha? A trilha falhou. A trilha falhou, Ione. Bota aí, cara. É isso aí, ó. Vamos botar aqui. Não, vamos lá. Agora deu certo. Quem foi sorteado e ganhou o bolo gostoso da Casa de Bolo foi o Alexandre Nascimento Lima. Aí, Alexandre! Parabéns, Alexandre. Final do telefone. Deixa eu ver aqui. Alexandre Nascimento? Alexandre Nascimento Lima. Pula, sai do chão, Alexandre! Parabéns, Alexandre. Você vai comer o que? O bolo gostoso da Casa de Bolo. Final do telefone, ó. 6578. É, você mesmo, Alexandre. Pode pular aí, ó. Você ganhou no portal da Conversa. Você achou que não... eu nunca ganhei nada na minha vida. Acabou de ganhar. Um bolo gostoso da Casa de Bolo. Parabéns pra você. E vamos lá, vamos fazer o outro sorteio. Quem ganhou um corte da barbearia Garbo foi a Lucinéia. Aí, Lucinéia, que vai dar o corte pro seu filho, o Cauã. Parabéns, Lucinéia. Olha só, Ione, parabéns. Sensacional. Imagina seu filhão bonitão, hein, Ione? O Cauã vai ficar top. Ó, ô, Lucinéia, você no final do telefone 6656. É, você mesmo. Fala pro seu filho aí, ó. Caramba, cara, você vai cortar o cabelo, vai ficar bonitão, vai ficar bonitão. Aí você vai chegar lá, aí eu vou te pedir uma coisa, hein? Todos vocês que estão ganhando prêmio, tira a foto e marca a gente no Instagram. Né? É isso, Ione? Isso, marca a gente no Instagram. Deixa eu só anotar aqui. Ajuda a divulgar a ação. Porque você ajuda a gente a divulgar, o patrocinador gosta, a gente continua mantendo aqui, né? Não? E acabou os prêmios, Ione? Não, falta o vale da Bijumania. Bijuteria! Lógico, é lógico que você vai ganhar um prêmio da Bijumania. Ó, quem ganhou foi a... Eu não sei, eu acho que eu não tenho o nome certo. Samares! Aê, Samares! Parabéns! Ganhou 50 em bijuteria, hein? Final do telefone 0892. Parabéns para você. Vai ficar top, vai ficar brilhante com a bijuteria da Bijumania. Sensacional. Estamos chegando ao final do programa do Portal da Conversa. E o Portal da Conversa, tem que lembrar, né, Leon, dos nossos patrocinadores. O Portal da Conversa tem o oferecimento do Cicobi Credmap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo,
No Box Mineiro Franquia,